Shalom Aleichem com todos, estamos aqui, em nome de Yeshua, e iremos falar sobre os Akens, os anciãos. Esse discurso é baseado tanto na Torá como nos pensamentos de Yeshua, nosso grande Messias, nosso grande Rabi. A Torá considera a idade avançada uma virtude e uma bênção. Em toda a Torá, velho não é sinônimo de desprezo e de zombaria. Zaken quer dizer sábio, o entendido, o que aprendeu. A Torá nos ordena respeitar todos os idosos, independentemente de sua erudição ou religiosidade, porque as muitas provações, experiências que cada ano adicional de vida traz proporciona uma sabedoria que o mais fenomenal jovem prodígio não consegue igualar. Descreve Abraham como alguém que era velho, entrado em dias. Gênesis 24:1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então nós vemos o quê? Naquela época patriarcal, os pais, as mães iam pedir conselho para Abraão, para o patriarca, iam pedir conselhos variados, desde uma contenda com o vizinho, uma contenda com a família, um casamento, um namoro que o filho ia namorar. Então nós vemos que os idosos eram bem respeitados, era como se fosse um quê? Imitando um juiz na época dos juízes de Israel. E em Provérbios diz, não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. No Oriente, quando você vê um documentário asiático, você vê os idosos sendo tratados com muito respeito. Se você vai no Japão, o que acontece? O idoso ele é tratado com muito respeito, com muito carinho, com muita dedicação. Aqui nós vemos no nosso país, até num assento do ônibus, no metrô, as pessoas até fingem que estão dormindo, vão dar lugar para o idoso. Então você vê o desrespeito, tem que dar risada que é o cúmulo do respeito. Agora aqui no Ocidente, nós vemos, perdeu o respeito total. Mas voltando, seus dias acumulados, das pessoas idosas, dos Akens, cada qual repleto de aprendizado e realizações, significando que a cada dia que passava, seu valor aumentava de conhecimento, de sabedoria. Assim, a idade avançada é considerada como uma das maiores bênçãos que podem ser concedidas ao ser humano pelo Eterno, Yahvé. O valor de uma pessoa não deve ser medido pela sua aptidão física, pelo número de homens, horas, de voos internacionais, que pode ser extraído dele por semana, ou pelo tanto dele bater um cartão de ponto numa empresa, ou pelo tanto de alcançar uma meta. O que está em discussão aqui é mais que às vezes franquia, de todo um segmento da população, cujo único crime é ter nascido uma ou duas décadas antes um do outros. O que acontece? Cada geração que nasce nova, ele olha para aquela geração antiga, nossa, esse cara é um velho ultrapassado, aqui no museu, como muitas vezes até no vestuário, quando alguém quer andar com o Eterno, se veste com uma roupa de uma pessoa religiosa, olha como é que aquela mulher está andando, parece uma velha, toda uma saia, né? Fala assim, minha mãe parece uma velha, né, com essa roupa. O que acontece? Aí chega lá, olha, ele parece um velho com aquela barba, parece um velho com aquele chapéu, né? Falam assim. O que acontece? Por quê? Porque nós queremos seguir o Eterno, que ele manda na sua escritura. Então o que acontece? O valor de uma pessoa deve ser medido o quê? No seu coração, na sua fidelidade com o Eterno, não nas coisas circulares. Este é um flagrante contraste à atitude prevalecente nos países desenvolvidos do mundo atual. No mundo ocidental do século XXI, a idade é um risco. A juventude é vista como a melhor credencial em todos os campos, dos negócios, do governo, onde uma geração mais jovem insiste em aprender nos próprios erros que ela bate a cabeça. Em vez de construir sobre a experiência de vida dos mais velhos, os que aprenderam, os que bateram a cabeça no passado, têm experiência para prepará-los para eles não caírem e também levarem tombo, o que acontece? Aos 50, a pessoa é considerada ultrapassada. E começa a receber dicas de que seu caso estaria mais bem preenchido por alguém com 20 anos a menos do que ele.
Em muitas empresas e instituições, a aposentadoria é obrigatória aos 65 anos ou até antes. Em muitas empresas, né? Estou falando na parte o quê? Do micropoder. Como pode a sociedade pagã valorizar jovens que se drogam, se prostituem, irresponsáveis, ainda os patrões e empresários, esse regime neoliberalista webercista, preferirem esses jovens para pagar menos honorários? Então preferem pessoas com não experiência profissional do que ter uma pessoa lá de idade. Assim, a sociedade moderna decreta que a fase da maturidade seja marcada por inatividade, declínio e caos. Os idosos são forçados a se sentir inúteis, ou então um fardo, e que fariam melhor em se confinar em aldeias de aposentados ou lares para idosos. Gênesis 5:27 fala: e foram todos os dias de Matusalém 969 anos e ele morreu. Então imagine, 969 anos, 969, foi a idade do patriarca Matusalém, o que viveu mais, segundo diz as Escrituras. Imagina, se hoje você com 60 anos, já falou que você é um velho, um museu, já está no bico do corpo, imagine então um Matusalém. Então você vê o desrespeito hoje com os anciãos. Que é interessante, ele viveu tantos anos, né? Ele foi respeitado, a gente vê com carinho e com respeito, no mínimo, né? Pelo que conta as Escrituras, que ela trata dos anciãos. Por que vamos respeitar as pessoas idosas? Após décadas de realizações, eles trabalharam para produzir, eles trabalharam para fazer um mundo melhor. Seu conhecimento e talento subitamente se tornaram sem valor? Após décadas de contribuições à sociedade, eles de repente se transformam em recipientes indignos, em objetos obsoletos, como se fosse uma calculadora ultrapassada, uma televisão ou um rádio de válvula, que hoje vira o quê? Ah, não, eu quero uma televisão de plasma. Então será que é assim que devemos olhar o ser humano, como se fosse um aparelho ultrapassado? Devemos ser gratos por qualquer tempo que a geração do passado veio. A jovem deve ser grata. O que acontece? Algo que fazem, muitas vezes com peso de remorso no coração, um filho vai lá ver o pai rapidinho, ou ver o avô, ou muitas vezes o que acontece? Vai lá um parente, vai ver aquele idoso, rapidinho para quê? Só pensando depois que eu me morrer, ele deixa a fortuna para mim, a herança. Como já muita gente já deu golpe até na minha família, que eu não vou falando de ninguém. Então você vê, será que assim que é para você tratar dos idosos? Ter uma atenção só por interesse? O que se faria para os idosos? Jogá-los em lares? Deixarem lá no asilo, no orfanato? Porque lembre-se que você também será uma velha idosa. Uma velhinha de bengala. Continuando, após decididas de realizações do conhecimento, tudo é jogado para trás. Então não se busca o conhecimento do idoso, e sim dos jovens que não aprendem nada. Na superfície, a atitude moderna parece justificada em parte. Não é verdade que a pessoa enfraquece fisicamente à medida que avança na idade? Sim. A atividade da aposentadoria tem sido mostrada como sendo um fator chave na deterioração dos idosos. Porém, ainda não é um fato indescapável da natureza, que o corpo de 70 anos não é o mesmo que 30. As pessoas idosas ficam como vegetais. Elas se defiam porque se sentem como objetos jogados para trás com um aparelho que ficou enferrujado. Então, quantos idosos que você vê, que hoje, você pode ver até o velhinho hoje, ele está lá com o celular na mão, entrando num Orkut, no MSN, batendo um papo, por quê? Contra o idoso, por quê? Ou até no computador, ele senta no laptop, no notebook. Hoje os idosos estão o quê? Nas redes de comunicação social, porque estão sozinhos dentro de casa. São desprezados que a família não liga. Então um idoso está com o outro conversando pela internet, porque é um desprezo. Então eles estão usando o quê? A internet para não se sentirem vazios. Em Provérbios 20, 13 diz. Provérbios 20, 13. Não ames o sono para que não empobreças. Abre teus olhos e te fartas de pão. Então vocês viram aqui,
O que quer dizer esse Provérbios 20:13? Que nem minha avó, né, que ela já foi embora, né, já foi virar pó. A coitada da minha avó, muitas vezes eu lavei ela, né? Mas por que muito idoso fica só dormindo? Porque ele fica desanimado. Ninguém me dá atenção, o que eu vou fazer? Vou pra cama, vou dormir. Por que vocês veem muito velhinho aí que fica a noite toda andando pra lá, pra cá, que nem aqui em cima, minha avó ficava andando, sentia os pezinhos dela. Por quê? O velho fica acordando a noite toda, porque dá no dia inteiro e fica desprezado. Aí vai dormir de dia, coitado. Então que tristeza. Será que é assim que você trata os idosos? Se a força física de uma pessoa diminui e sua sagacidade e percepção cresceram, nós enxergamos isso como uma melhora ou um declínio? Se o trabalho da pessoa diminuiu em quantidade, mas aumentou em qualidade, seu valor subiu ou decresceu? Então nós vemos o quê? Que a sociedade capitalista, webercista, naquele sistema de Max Weber, que é simplesmente ganhar, 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 o que acontece? O idoso, olha como o quê? Ó, já acabou, não produz mais. Mas na verdade uma pessoa de 20 anos pode dançar a noite inteira num salão. A passo que o seu avô se cansa após alguns minutinhos no baile da saudade. Porque o ser humano não foi criado para dançar horas e horas, a ficar na vida vulgar. Vemos esse exemplo que esses idosos, se na juventude foram todos os tipos de pessoas quebradoras da lei do eterno, pessoas que acontece na velhice, veem que só erraram. Por quê? Quando chega na velhice, que muitos lembram, quando não lembra pela dor, né, que vai buscar o eterno, lembra na velhice. Só na velhice que lembra o que erraram, daí começa a se corrigir das cabeçadas e frustrações que tiveram na vida. Aí nós vemos o que em Tiago 4:4. Aí ele pensa nesse versículo, nem que ele não é a Bíblia, mas ele pensa, que está aqui naturalmente. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, mesmo que ele nunca leu isso aqui na Bíblia, na cabeça dele, eu fiz tanta burrada no mundo, pô, tô chegando na idade aqui, vou morrer, ele fala, tem que me preparar. Então, por isso que a gente acha interessante, a gente vê muito velhinho, aqueles quando a gente gosta da atenção com uma pessoa idosa, né? Poxa, gostei daquele vozinho, tão legal aquela vozinha, né? Mas no passado, que eu sempre brincava com a minha avó, né? Poxa, meu avô é tão bonzinho. Mas o que acontece? Quando eu era novo, era aquele baiano que adulterou pra caramba, enchia a cara, pegava todo mundo, né? Então você vê. Aí quando você vê aquele idoso bonzinho, mas no passado ele aprontou. Então quando a pessoa chega na velhice, que ele quer endireitar o pepino que ele torceu na vida toda, né? Então olha só. Continuando. Foi criado para tomar a vida. Então quer dizer, por que o jovem fica lá dançando o tempo todo e vai já não aguentar mais? Por quê? A pessoa não foi criada para ficar na orgia, na bebedice, nas coisas erradas. Ele foi criado para tornar a vida na terra mais pura, mais brilhante, para ser o quê? Um atalaia, para ser um adorador de Yahvé, para ser brilhante, ser uma luz, mais sagrada do que era antes que ele entrasse em cena. Visto dessa luz, a maturidade espiritual dos idosos, mais que compensa a força física diminuída, na verdade. A diminuição dos anseios físicos pode até ser utilizada como um bem espiritual, pois permite uma reorganização de prioridades que muito mais é difícil nos jovens, quando a busca pelos ganhos materiais está no auge. Por isso, na velhice, que muitos pararam e pensam, já estou no fim, deixa eu me reformar. Então, o jovem, o que acontece, né, Ronan? Ele ouve as coisas de Deus assim, mas ouve assim, porque, mano, deixa eu ver o que está falando. Então, o que acontece? Ele não quer ouvir direito. Aí eu não quer dizer, só quer as coisas do mundo, que nem eu via no banco, né, quando eu trabalhava, os jovens queriam, tem que fazer curso disso aqui, curso disso, curso de gestão bancária, curso de metas, como atrair o cliente para vender um cartão de crédito, por quê? Porque eu que ganhar, produzir. Esse pessoal nem sabia o que era Deus, nem lembrava que Deus existia. Então muitos jovens são assim, então só na velhice que vai lembrar de Deus. Vamos falar da parte da saúde. Certamente a saúde física do corpo afeta a produtividade da pessoa. A vida é um casamento de barro, ou seja, do corpo, e do ruach, do espírito de Hashem, que dá o fôlego da vida. E é mais produtivo quando nutrido por um físico são, bem como por um espírito saudável. Porém, os efeitos do processo do envelhecimento sobre a produtividade da pessoa
em grande parte, são determinados pela maneira que ela considera esse casamento e parceria. Uma pessoa que na juventude se drogou, se prostituiu demais, perdeu muitas noites em baladas, não terá com certeza uma vida final de boa saúde. Então fica admirado, a gente vê aí, né, que nem, por exemplo, porque tem muitas pessoas idosas que você olha assim, caramba, que nem o Gemon Leonardo falou, né, que tem 75 anos, parecia que tinha 60. Porque mesmo que no passado a pessoa fumou, bebeu, etc., com aquela sequela, não teve tanta aquela vida perdida, né, nas trevas no mundo. Então você pode ver, hoje em dia você olha jovens, o que acontece? Eu vi jovens mesmo, com 15 anos de idade, uma menina zombou da cara dele aqui no bairro falando que o rapaz era impotente. Por quê? Tanto droga o cara tomava, entendeu? Então você vê, hoje os jovens estão mais fracos fisicamente do que o quê? Do que as pessoas idosas. Mas nós temos o quê? Temos que ter uma definição na vida. Na base da instituição da aposentadoria, essa noção de que a vida é composta de períodos produtivos e períodos não produtivos. Então veja na mente do capitalista empresário. Ele vê o quê? Que a vida do homem é o quê? Ela tem a vida produtiva e improdutiva. Então veja só que interessante que pensa o capitalista empresário. Os primeiros 20 anos, 20 a 30 anos, um tempo de pouco ou nenhuma realização. A pessoa adquire conhecimento, treino em preparação para o período produtivo da vida. Então o que as empresas fazem, que você vê por aí? Que põe um jovem para trabalhar, uma atendente, etc., e começa a meter curso um atrás do outro, um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, vai subindo uma pirâmide de cursos e de cargos, vai subindo. Para quê? Para quando chegar dos 30 aos 40 anos, tempo no qual suas energias criativas se concretizaram. Ele aprendeu a ter uma profissão, aprendeu a ter seus trabalhos, seus cargos. Ele agora devolve aquilo que foi investido nos cursos profissionalizantes, nos cursos da empresa. Nele, por seus agora passivos pais idosos, que também ajudaram a pagar o curso, ajudaram a se formar. E, por sua vez, investe na ainda passiva geração mais jovem. Então, ele está trabalhando o que ele aprendeu nos cursos. Mas, finalmente, quando entra seus anos do crepúsculo, deixa para trás seu período de realizações reais, que ele trabalhou durante uma vida toda dura. Aquele regime capitalista exigente, liberalista da mais-valia absoluta, que só queria produção, produção. Ele deixa aquilo. Ele devia fazer o quê? Acolher, usufruir o quê? Seus restinhos de fim de vida, passeando, curtindo a vida, né? Mas o que acontece no nosso país capitalista? O coitado do idoso é tão discriminado que, além de ser discriminado como vocês viram, quando ele se aposenta, trabalhou tanto, né? O que ele vai receber? Um salário mínimo, 15, 45 reais, não é nem para comprar remédio. Quanto mais para o coitado chegar, fazer uma excursãozinha para algum lugar, para passear. Então você vê como o idoso é tratado nesse país, a diferença do mundo asiático ou europeu. Mas o idoso, se ainda ele se ajeitar seu corpinho, ele teria o quê? Ter criatividade, pensamentos. O que acontece? Se ninguém o ajudá-lo, encorajá-lo, estimulá-lo, ele vai ficar igual muitos idosos, parecendo uma tartaruga naquele canto, dormindo o dia todo. Então, por isso, o interessante, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu não vou machucar lendo aqui, vou resumir mais, senão ficar até estou falando. Nós vemos, por exemplo, o Círculo Maccabi, que tem aqui no Tremembé, que tem também na cidade, na Rua Augusta. Tem lá o quê? Tem quadras de bote para o idoso jogar, tem boliche, tem bailes lá da terceira eles vão dançar lá, se conhecer os idosos, né? Então, eu não gosto de jogo de bingo, mas eles têm bingo lá, tudo cacheado, né, que vicia. Mas você vê, tem um quê? Tem um grêmio para os idosos. E você vê interessante, eu vi na televisão ontem, o Círculo italiano, o que acontece? Tinha 120 famílias, na época que meu pai tinha minha idade. Hoje tem 40 famílias. Então estão querendo o quê? Que os netos e filhos das gerações italianas comecem a se inscrever de novo. Por quê? Porque muitos idosos se sentem sozinhos. Então só os idosos estão indo mais lá no Círculo. Então devia ter o quê? O governo devia incentivar o quê? Criar espaço para os idosos, né? Para eles se confraternizarem. Então veja que triste que é. No mundo asiático, muitos seguem religiões pagãs, mas eles entram nisso daqui, ó. Eles valorizam. Ó.
Coroa de honra são as cãs quando elas estão no caminho da justiça. Provérbios 16, 31. Então o Eterno ele valoriza aquele idoso. Provérbios 16, 31. Você quer ler, Lene? Não sei. Então, coroa de honra são as cãs quando eles estão no caminho da justiça. Então o Eterno, quando um idoso ele anda direitinho, um sadico, um justo, o que acontece? O idoso, o Eterno valoriza. Mas os homens não. Hoje essa juventude, como na época de Noé, zomba. São tratados como escória. Nós vemos também em Jó 12, 4. Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Hashem, ele me responde, o justo e perfeito serve de zombaria. Então muitas vezes nós vemos, quando aquele idoso chega, vô, meu pai, nós vamos ter uma festa lá de aniversário e tal, o que acontece? Ele fala aqui, não, festa de aniversário, o Eterno não deu isso para nós comemorarmos. Mas a festa de Natal, o Eterno não deu para nós comemorarmos. Aí o que acontece? Aí a pessoa fala, não vou. Aí o que acontece? Quer dizer, é zombaria. Esse velho só fica em cima da Bíblia. Quer dizer, olha só, como a geração perversa zomba daquele idoso que anda com o Eterno. A Torá, no entanto, reconhece tais distinções entre as fases da vida, pois vê a produtividade como a própria essência da vida. As palavras, um período não produtivo da vida, são uma contradição. Há diferenças marcantes entre a infância, a adolescência e a vida adulta. Mas essas diferem na maneira, não no fato da produtividade de uma pessoa. A aposentadoria e a colheita passiva dos frutos do próprio trabalho tem seu tempo e lugar no mundo vindouro. Hoje é o tempo de fazer, amanhã de colher a recompensa. O próprio fato de Yahvé ter concedido à pessoa um único dia adicional de sua vida corpórea significa que ele ainda não concluiu sua missão na vida, que ainda há algo para ele realizar neste mundo. Então os idosos, eu digo, não se sintam improdutivos, não se sintam como se não fosse nada. Por quê? Busquem sua geração, busquem seu clube de idosos. Façam amizade com outros idosos que têm uma mente boa, que não fiquem só falando coisas vãs, coisas vulgares, que não fiquem fazendo coisas erradas. Busquem idosos que têm, um idoso ande com outro idoso que tem uma mente boa, que é uma pessoa direita. Porque o ser humano foi criado para tornar a vida na terra mais pura, mais brilhante e sagrada do que era antes que ele entrasse em cena. Assim o aforismo, o homem nasceu para labutar, diz em Jó 5,7, mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Então, essa tribulação, esse sofrimento é para o homem ímpio que não anda com o Eterno. Um adulto que trabalha sobrecarregado pelas exigências da vida capitalista fordista pode lembrar-se com nostalgia do paraíso da infância, como uma época livre de responsabilidade e trabalho. Quando criança, no entanto, ele desenhava esse paraíso, desejando apenas fazer algo real e criativo. Então você vê que quer dizer isso. Que nem quando eu trabalhava lá no banco, né? Havia jovens, teve dois jovens que falaram para mim, poxa, eu gostava quando eu era criança, né? Que eu brincava, não tinha responsabilidade, não pensava em nada. E aqui a mim me exigem tanto aqui o gerente do banco. Então muitas vezes o que acontece? Para as crianças também, embora nós somos dos idosos, mas para as crianças eu digo, vão brincar. Brinque aquelas brincadeiras que não existem mais, bolinha de gude, pular corda, alguma coisa. Hoje os jovens não estão mais aproveitando a infância. Por quê? Chegar pais tão gananciosos, pega o filho com 5 anos, quer que ele seja um superdotado, cheio de QI, já mete numa escola uma criança pequena, já querendo que ela saiba inglês, etc., pequenininha, e um montão de coisa a mais. Cadê a infância? Quer dizer, já nasceu já para não ter infância? Yahvé é o supremo iniciador e doador, concedendo-nos a exigência da vida, das faculdades e recursos. Porém, Elohim queria mais que recipientes passivos de seus presentes. Então, Yahvé quer o quê? Que o homem seja passivo. O que é esse passivo? De obedecer a sua palavra, de andar nos seus caminhos. Então, tanto na idade nova como na velhice, você pode fazer de tudo na vida, mas fazer o quê? Reter o que é bom, andar nas coisas corretas do Eterno. A triste verdade, porém, permanece. A aposentadoria, seja não obrigatória, é um fato da vida moderna. Ano após ano, destrói milhares de vidas e condena recursos humanos inestimáveis, na verdade. Os mais valiosos recursos humanos que possuímos ao completo, ou quase completo desperdício.
Então nós vemos o quê? A aposentadoria aqui no Brasil, nos países ocidentais, na verdade é você já está dando um atestado de óbito para o idoso. Porque muitos idosos que produziram tanto, trabalharam tanto, gostam de trabalhar, eles sentem o quê? Como se fosse o quê? Um vegetal. Muito idoso, quando para de trabalhar, ele até acaba morrendo, fica doente e morre. Por que você vê muito idoso trabalhar até depois da aposentadoria? Por quê? Ele não quer sentir um vegetal, um parasita, ele quer o quê? Produzir. E nós vemos o quê? Nós vemos interessante mais, para terminar, o pensamento judaico para todos. O pensamento do Eterno. Ao mesmo tempo, devemos explorar as oportunidades que a instituição da aposentadoria nos apresenta. Se existem incontáveis homens e mulheres aposentados procurando desesperadamente maneiras de preencher esse tempo, vamos estabelecer para eles, como eu tinha dito antes, né? Que a prefeitura, o governo, arrume lugares legais, clubes para esses idosos com recreações. Mas, nós como seguidores do Eterno, para os idosos que também fazemos o que? Ajudemos eles em partes de escola para os estudos da Torá, como nós sempre estamos tentando ensinar. Onde possam passar várias horas do dia, aumentar seu conhecimento, tanto nas escrituras como na produtividade. Então eu vejo aí muitas pessoas vão para as suas escolas dominicais, né, que não tem nada a ver, ou para as suas escolas no sábado, depois vão para casa e acabou, vão dormir. Então eu digo assim, aquele povo, que é sabatista, deve fazer o quê? Trabalhos o tempo todo, até o pôr do sol na sua comunidade, congregação, para quê? Para os idosos se sentirem úteis, ensinarem a trabalharem. Para pegar a palavra de Deus. A Torá dará a ele novas esperanças na vida. Por quê? Se aquele que estuda a Torá, ele fala, poxa, já estou chegando velho, eu vou morrer, ele já fica naquele desespero. Mas ele até aprendendo a estudar a Torá, ele vai o quê? Não, vou me preparar para a minha morte, para aguardar a vinda do Mashiach, ele vai morrer feliz com a esperança. Quantos idosos morrem no desgosto que não conhecem a Torá? Eles vão se sentir úteis com as escrituras estudando. Então eu falo isso, que todo jovem possa valorizar os aquens, os idosos que têm suas canas de cabelo branco. Porque hoje em dia os jovens também, para terminar aqui, a única coisa que ele chega lá dar risada, deixa eu tirar uma foto junto, abraçar, beijo, senta no colinho, é daquele idoso lá que está com aquela barba e cabelo branco que representando o ídolo, o Deus São Nicolau, Papai Noel. Então que não possamos, os jovens, chegar, mas eu não digo eu estou falando os jovens, o nome dos jovens, chegar lá, gostar só do velhinho bom barbudo, que é um demônio que criaram da Icara, Papai Noel. E possa valorizar todos os idosos. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, Salvador e Redentor. Amém. Amém.